Oi pessoal, aqui Luiz Eduardo para dar sequência à nossa aula de introdução ao visualbasic.net. Na aula de hoje vamos falar sobre banco de dados e também de desenvolvimento em 3 camadas, apresentar como fazemos isso no visualbasic.net. Dentro do banco de dados, dentro da aula de hoje de banco de dados, eu vou apresentar a biblioteca ado.net, mostrar como é feito o acesso a banco de dados com ela, falar sobre a classe Connection e Command, que são classes do ado.net, indicando propriedades e métodos, falar da classe DataReader, também indicando propriedades e métodos principais. Depois vou falar sobre a classe DataTable, uma classe muito importante para poder fazer listas de algumas tabelas. Depois vou falar sobre Data Binding, que é um conceito muito importante, onde a gente vincula dados diretamente com a tela no Visual Basic. E depois vou falar brevemente sobre o conceito de desenvolvimento em 3 camadas no visualbasic.net. Então vamos falar sobre o ado.net. O ado.net é uma evolução da biblioteca de objetos desenvolvida pela Microsoft para acesso a dados, que antigamente era o ADO. Antigamente, eu falo na época do VB5, VB6, tínhamos o ADO. Essa biblioteca permite acesso aos bancos de dados mais utilizados hoje em dia, como Access, Paradox, SQL Server, Oracle, MySQL, Firebird, Postgre, entre outros. Há diversos tipos de banco de dados, a maioria deles é possível acessar através dessa biblioteca. Para utilizarmos o ado.net em nossos programas visualbasic.net é necessário importar o namespace system.data. Vá em My Project, References e selecione o system.data e Imported Namespace. Vou mostrar para vocês aqui ao vivo como é que funciona isso. Na maioria das vezes já vem pronto, mas só para vocês saberem de onde vêm as coisas. Veja aqui que no meu projeto eu já tenho isso importado, ok? E a partir disso aqui eu vou poder acessar outras classes importantes para a gente poder fazer conexão, comandos, SQL e tudo mais. Beleza? As vantagens que essa nova versão traz. A otimização para conexões de bases desconectadas, ou seja, bancos de dados que não estão no mesmo computador, estão em servidores remotos, servidores da internet. Ele possui uma comunicação otimizada para utilizar menos recursos de conexão. Também fornece interfaces para fabricantes de bancos de dados desenvolverem provedores nativos, como por exemplo acontece com o SQL Server, que vamos ver aqui nessa videoaula hoje. Tem também provedores, classes nativas para outros bancos de dados, como Oracle, MySQL, entre outros. Geralmente, cada banco de dados tem ou o próprio fabricante ou uma comunidade de desenvolvedores faz um provedor nativo para seu banco de dados. No caso, esses provedores de acesso fazem a ligação do VB diretamente com o banco de dados. De maneira geral, temos o OLDB, aquele que fica dentro do namespace system.data.oldb, que fornece acesso genérico a bancos de dados. Este depende do OLDB, depende de um driver Windows para comunicação. Já o SQL Client, por exemplo, que fica no namespace system.data.sqlclient, fornece acesso nativo ao banco de dados SQL Server, que é o que vamos utilizar na aula de hoje. Outro detalhe importante é que o Visual Studio ele oferece vários assistentes para conexão usando o ado.net. Alguns assistentes visuais, fica bem fácil de fazer ter os primeiros contatos assim com um banco de dados utilizando VB.net através destes assistentes.
Porém, quando se utiliza esse tipo de assistente, eu particularmente não recomendo, porque ele deixa digamos assim, ele deixa as coisas um pouco inflexíveis no nosso programa. E também existe um outro detalhe que ele acaba consumindo um monte de recursos, ele coloca um monte de coisa na tela que de repente você não vai usar tanto. Então não é uma situação otimizada, mas vou mostrar para vocês aqui como é que funciona. Antes de dar sequência neste exemplo, eu queria comentar uma coisa. Essa videoaula ela é uma videoaula para desenvolvimento em visualbasic.net. Nessa videoaula eu não vou ensinar conceitos do SQL Server, que é o banco de dados que estamos utilizando aqui nos exemplos. Eu parto do princípio que vocês venham para essa videoaula já com um conhecimento básico em SQL Server. Beleza? Então, vamos mostrar aqui os wizards que o Visual Studio tem pra gente aqui. Selecionando aqui nessa setinha, num Data Grid View, tem esse Add Project Data Source, onde abre um wizard, e com esse wizard eu consigo dar sequência aqui. Aqui eu faço uma nova conexão com os dados que eu já sei do meu servidor, o banco de dados que eu já criei de teste para essa aula. Ok. E logo após isso, ele vai abrir aqui as tabelas deste banco de dados. E aqui está a minha tabela de cidades que eu já criei. Seleciono ela aqui, dou um Finish. E ele já monta aqui com os campos todos para mim nessa tabela aqui que eu criei. Ó, na prática está aqui, são os dados que eu já inseri de teste. E eu já fiz uma conexão com o banco de dados. Qual é o revés disso? Ele colocou aqui na parte de baixo dessa tela alguns componentes automaticamente já. Eu não coloquei isso de maneira manual, foi o próprio Wizard que montou isso. Ok? Também dentro do código tem esses dados aqui, essa linha aqui que faz o preenchimento do adapter, do data table, das coisas que ele colocou na tela lá, que o Wizard colocou na tela. Isso foi feito automaticamente. Como foi feito pelo Wizard, a princípio, não sei como, ele já colocou aqui dentro, e eu não tenho, se eu remover isso aqui, pode dar algum problema. São códigos que como não fui eu que coloquei, eu posso daqui a pouco esquecer para que serve, para que funciona. Então, nesse tipo de situação, eu não recomendo. Eu prefiro ter um pouco mais de controle via código e saber bem direitinho o que a gente está trabalhando. Ok? Bom, eu vou remover isso aqui agora, porque não vamos utilizar. Agora falando sobre a classe Connection. No SQL Client, a classe Connection tem o nome de SQL Connection. Ela fornece acesso ao banco de dados SQL Server desejado. Algumas propriedades mais importantes dessa classe Connection é a Connection String, que tem as informações que a gente vai fazer, que a gente vai estabelecer a conexão, como o local onde está o banco de dados, usuário, senha. A Connection Timeout, que é o tempo que vai aguardar para estabelecer essa conexão. Geralmente ali a gente pode configurar em segundos, 10 segundos, 20 segundos, o tempo que a aplicação vai aguardar, um tempo aceitável para poder conectar, mas só que também a partir do tempo que esse tempo acaba excedendo, vamos supor que o servidor está desligado, você vai conectar com o servidor, ele vai aguardar 20 segundos para dar um erro, vai disparar uma exception dizendo, não foi possível conectar com esse servidor. Alguns métodos importantes também, o open, para poder abrir a conexão, e depois que a gente já utilizar isso aí, tem o close e o dispose, que são aqueles métodos bem conhecidos para poder fechar a conexão e liberar para o Garbage Collector fazer o trabalho dele. Como a gente vai utilizar using, geralmente esses aí a gente acaba usando de uma maneira automática, não utilizando, o próprio using faz o trabalho para a gente. Também temos a classe command, que no SQL Client se chama SQL Command. Ela permite executar comandos SQL em uma conexão. Agora,
uma das propriedades mais importantes de uma classe, quando utilizamos a classe command, é um objeto connection. Precisamos de uma conexão para executar um comando. E o comando.text, command text, que é o comando SQL que vai ser executado aqui. Pode ser um select, pode ser um insert, pode ser um update, um delete, qualquer coisa. Depois temos os métodos para executar um reader, que faz uma leitura, que acaba retornando um data reader, que a gente vai usar em seguida. Tem um execute no carry, que ele executa um comando, no caso, que não retorna linhas, que seria, no caso, um insert, um update. E tem ainda um execute escalar, que ele retorna um valor único. Uma soma, um contador, funções, etc. É uma situação um pouco mais avançada em SQL Server. Aqui temos um exemplo de uso, que vou mostrar para vocês na prática como é utilizado. Antes de dar sequência aqui neste exemplo, eu quero mostrar para vocês uma coisa. Essas classes SQL Connection, SQL Command, fazem parte do namespace SQL Client, okay? Que fica dentro do system.data.sql Client. É necessário dar o imports aqui antes para que a gente possa utilizar a classe dessa maneira aqui. Senão, você vai ter que sempre no new de algum objeto dar o caminho completo. Então, já está importado aqui. Beleza? Outra coisa, também fiz uma alteração neste código, onde eu incluí um text box aqui no comando de insert, onde eu estou inserindo, na verdade, linhas novas na minha tabela cidades. Tá? É um jeito de criar novas cidades na minha tabela. Ok? Eu coloquei aqui o using para conexão. Aqui ele tem a string de conexão já montada para fazer a conexão com o SQL Server. Ok? Eu faço a abertura aqui. Depois crio um novo comando. Coloco a conexão aqui já realizada dentro deste comando. E executo o meu comando SQL. Coloco o comando SQL aqui dentro dessa propriedade. E depois executo aqui. Vou colocar o breakpoint para vocês verem. Então, vamos criar aqui a cidade Buenos Aires. Aqui está. Então, eu apenas aqui monto a string de conexão. Neste momento ele faz a abertura do banco. Aqui ele começa a montar o meu comando SQL, eu coloco essa conexão dentro do meu comando, agora o meu comando já sabe onde conectar. Aqui coloco o comando que eu quero executar, um insert into na tabela cidades, e executo o meu comando. Neste momento é feita a execução lá no SQL Server. Ok? Para vocês verem como é que ficou. Vejam vocês que eu incluí aqui o Buenos Aires na minha tabela. Ok? Este é o command. Com o command você pode fazer várias coisas. Pode dar um update, pode dar um delete. Na verdade, o command ele vai executar todos os nossos comandos que a gente trabalhar aqui nessa videoaula. Agora falando sobre a classe DataReader. A classe DataReader no SQL Client tem o nome de SQL DataReader. Ela fornece leitura a uma consulta à base de dados desejada, no caso, o nosso SQL Server que a gente está trabalhando aqui. As propriedades mais utilizadas são a hasRows, que retorna se tem ou não linhas para fazer a leitura num DataReader. Ele tem uma propriedade item, que retorna dados da tabela, e tem os métodos read e close, um que faz a leitura de uma linha na tabela. No momento que ele faz essa leitura, ele também avança um registro, e o close para fazer para fechar a conexão. Aqui tem um exemplo de código com uma conexão já aberta. Ele executa um command também. Vou mostrar isso aqui ao vivo, como fica na prática.
Bom, aqui está o código já colado. Tenho aqui uma conexão já feita, conforme no exemplo anterior. A diferença aqui é que eu faço um comando select ao invés de um insert. Temos ali um select asterisco from cidades, que é a minha tabela. O que é feito aqui? Existe o execute reader, que retorna uma classe do nosso data reader, que eu chamei aqui um objeto leitor, e esse leitor ele vai dando read e vai mostrar aqui via message box o item nome, que seria o nome do meu campo, ok? Então eu utilizei um while, ele vai lendo e exibe o nome, lendo e exibe o nome até acabar todos os registros na tabela. Vou colocar um breakpoint aqui e vamos lá. Aqui, observe, ele faz a conexão, prepara o meu comando e aqui ele executa. No que ele executa, ele vai ler um valor, mostrar com o message box. Ler outro valor, mostrar com o message box. Assim, até o final. Este é o reader, data reader. Agora temos a classe DataTable, ou DataTable, que representa uma tabela com linhas e colunas. Ela pode ser montada manualmente ou preenchida através de um data reader. Temos aqui as propriedades mais importantes: o rows, que retorna as suas linhas. Dentro do rows eu posso acessar o item, que daí retorna a posição daquela linha diretamente à coluna que eu quero. Temos também os métodos mais importantes, o load, que ele vai carregar este data table de um data reader, e o dispose, que libera o objeto. Muito importante isso, um data table ele pode ser montado manualmente ou preenchido com data reader, ok? No exemplo aqui, vamos preenchê-lo com o mesmo data reader aqui. Aqui está. O que eu fiz? Também, mesma coisa, é aberta a conexão aqui. É executado um comando, select asterisco from cidade. A diferença é que eu não uso um while para ler todos os registros quando eu executo o meu reader. Eu simplesmente jogo para minha tabela, que na verdade é um new data table. Eu dou um tabela.load leitor. Com isso, ele faz a leitura do que tem nesse header, joga dentro para essa tabela, que na verdade é uma classe, é um objeto da classe DataTable, e depois, fora dos usings aqui, eu faço a leitura, por exemplo, da linha 0, o campo nome. Ele vai exibir o que tem na primeira linha da minha tabela. Vou botar um breakpoint para vocês verem. Eu posso depois, com esse DataTable, está com o banco de dados fechado, todas as conexões fechadas, e eu ainda tenho acesso aos dados. Porque uma vez salvo, carregado dentro desse data table, ele é desconectado do banco. Olha aqui, fez a leitura, e aqui dentro do data table tem uma coleção, tenho 4 colunas, 4 linhas, perdão, e ele vai exibir aqui o que tem na minha primeira linha, no campo nome. Beleza? Este é o data table. Agora falando sobre data binding ou data binding. Data binding quer dizer vinculação de dados. No Visual Basic.net podemos vincular alguns objetos de dados para que sejam exibidos diretamente em tabelas, combos, lista, entre outros. Então, objetos de dados, como por exemplo o data table, tem também o dataset, o data view, data column, tem os arrays também, qualquer objeto que implementa a interface iList. E os objetos que aceitam esse data binding são o data grid view, que é uma tabela, combo box, list box, entre outros, tá? Aqui vou mostrar para vocês alguns exemplos com data table e o data grid view, que é uma tabela e uma combo. Por exemplo,
Na maioria dos objetos, basta carregar o data table com os dados desejados e colocá-lo no objeto utilizando a propriedade data source. Olha aqui, por exemplo, uma tabela que foi colocada ali neste formulário e depois de preencher o data table, conforme a gente viu ali no exemplo anterior, basta utilizar lá a propriedade data source e colocar essa tabela lá dentro. Vou mostrar aqui na prática como funciona. Aqui neste exemplo, já deixei pronto o código no nosso exemplo. Observem que a conexão também feita da mesma forma, feita mesmo leitor é criado essa tabela e feito o load. Depois de tudo utilizado, eu jogo essa tabela para dentro da propriedade data source do meu data grid view e vai ser exibido aqui. Olha aqui. Depois de jogado o meu data table para essa tabela, ele é exibido aqui automaticamente, sem precisar fazer nada mais além disso. Lembrando que o data table ele é desconectado do banco. A princípio, neste nosso exemplo aqui, eu já fechei a conexão com o banco. Então, isso aqui eu estou apenas visualizando os dados da tabela. Eu não posso alterar dados a partir daqui. Tá? Utilizem comandos SQL para alterar dados, como lá o insert, o update, o delete, que foi utilizado lá nos primeiros exemplos dessa videoaula. Para utilizar combo box e list box, além da propriedade data source, devem ser utilizadas as propriedades display member e display value member. Perdão, display member e value member, para indicar quais campos da tabela serão utilizados para exibição e uso de dados. Então, a ideia é a seguinte: o display member, você indica qual é o campo dessa tabela que vai exibir dados. Ou seja, observe ali naquele desenho ali, que é mostrado NH, São Paulo, Nova York, é o campo nome da minha tabela. E o value member é o campo ID, ou seja, o valor do que tem selecionado na combo é o meu ID. Com isso eu posso salvar esse ID no banco de dados. Se eu for fazer uma vinculação dessa cidade para uma pessoa, dizer onde é que essa pessoa mora, eu faço a ligação através do ID dentro do banco. Então eu utilizo como valor o ID, mas eu exibo na tela o nome. Vamos mostrar aqui no exemplo como é que isso funciona. Aqui eu tenho um exemplo onde eu já coloquei uma combo e a mesma tabela do exemplo anterior, só que utilizando aqui display member, nome, eu exibo o que tem na tabela na coluna nome. E como value member, eu utilizo o ID. Como é que isso funciona na prática? Observem aqui essa combo. Está preenchida com os dados da minha tabela. Se eu utilizar o que tem na combo que está sendo exibida no texto, eu sei que é Porto Alegre, aqui é São Paulo, ali é Rio de Janeiro, mas eu sei que este aqui é o código o ID5. Este aqui é o ID6, porque eu estou exibindo o selected value, que é uma propriedade que ele retorna o que tem no value member, ok? E isso eu posso, este número, que é o ID, que eu já deixei pronto para mim, que o value member é o campo ID, com isto eu não preciso toda vez descobrir Porto Alegre, qual é o ID da cidade de Porto Alegre. Eu já tenho isso na combo, eu retiro da combo através da propriedade selected value, ok? É mais para facilitar a vida do programador mesmo. Agora falando em desenvolvimento 3 camadas. Em geral, quando iniciamos o desenvolvimento de um programa, inserimos o código desejado diretamente nos formulários, conforme eu fiz os exemplos aqui para vocês. Entretanto, esse tipo de prática pode ser desvantajosa quando nos deparamos com as seguintes situações. Por exemplo, utilizar o mesmo código em diversos pontos do sistema, ou até mesmo em sistemas diferentes. Por exemplo, ali nos exemplos que foram utilizados, em todos eles eu precisei abrir uma conexão, executar um comando. Isso estava copiado em várias partes dentro do meu código.
fazer uma alteração em uma função que utiliza vários pontos, possui plataformas diferentes, por exemplo, um sistema Windows e um sistema web. Por mais que eu utilize subs, funções, ainda assim, em algumas situações eu não vou poder reaproveitar código. O conceito de programação em camadas traz vantagens para essas e outras situações. A ideia, o conceito de programação em camadas é separar os códigos em 3 camadas básicas. Em interface, não aí o conceito de interface de classe, mas sim de tela. Vamos chamar tela, interface, o negócio e banco de dados. Na camada de interface, nós deixamos apenas os códigos relacionados à interface, à tela, tais como o desenho da tela, traduções, impressão de relatórios, tudo que a gente quer relacionado à tela, nós vamos deixar o código dentro da tela. Ou seja, aquele form que a gente estava trabalhando antes, em vez de a gente fazer conexão com o banco ali fica só código do formulário. Tem a camada de negócio, que devem conter as regras do negócio, os quais determinam de que maneira os dados serão utilizados, regras de cadastro, fluxo de utilização, configuração do sistema. No nosso exemplo ali, estava sempre trabalhando com uma tabela cidade. E essa tabela cidade tem um campo ID e um campo nome. Mas, por exemplo, o campo nome ele tem 50 posições. Eu poderia pegar e colocar consistência, dizer que olha, só pode preencher campo cidade com no máximo 50 caracteres. Esse tipo de controle eu faço tudo na camada de negócio, porque isso depende do negócio que eu fiz, a maneira com que eu montei o meu cadastro, o fluxo de utilização. Por exemplo, para cadastrar uma pessoa, por exemplo, eu primeiro preciso cadastrar uma cidade. Esse tipo de fluxo, essa sequência, eu deixo na camada de negócio. A camada de negócio é que vai indicar a maneira que o sistema funciona. E depois, por último, a camada banco de dados, que vai guardar os dados e gerenciar o relacionamento entre eles. Isso geralmente fica a cargo do banco de dados. Outras vantagens do desenvolvimento de 3 camadas. Facilita o entendimento do sistema. Fica separado cada parte do sistema tem o seu objetivo. Tela é tela, na camada de negócio tem todo o núcleo do sistema. Banco de dados é banco de dados, nada é executado pelo banco de dados, ele é apenas o armazenamento. Permite o trabalho em equipe de maneira simultânea. Uma equipe pode trabalhar só na tela, outra equipe pode trabalhar com a camada de negócios. Possibilita a venda em partes do sistema. Eu posso, por exemplo, depois de um sistema pronto, vender apenas a camada de negócio. Garante a segurança na integridade do sistema, porque como eu coloco toda a minha regra de negócio dentro da camada de negócio, e só a camada de negócio tem ligação com o banco de dados, eu tenho certeza que é apenas ali que vai passar o fluxo das informações. E essa segurança é muito importante, porque num sistema muito grande, se você tem os dados acessados em vários pontos, fica complicado garantir a segurança em qual parte do sistema eu cadastrei cidade, por exemplo. Se eu deixo tudo isso dentro da minha camada de negócio, eu vou lá na minha camada de negócio e altero apenas a classe da cidade, e é só lá que é alterada a minha tabela cidade. E por último, torna o sistema reutilizável em outras plataformas. Como aplicar um conceito de 3 camadas utilizando a linguagem Visual Basic.net? Primeiro passo é criar classes para a camada de negócio. Agrupar essas camadas em uma DLL e depois anexar essa DLL na camada de interface, na tela. Depois usar os objetos para desenvolver o sistema. Esse tipo de coisa só dá para ver ao vivo mesmo. Vou mostrar para vocês na prática como funciona. Bom, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu peguei aqueles nossos exemplos e transformei ele em 3 camadas. Temos a camada que é o próprio banco de dados também, mas eu incluí aqui eu transformei tudo isso em DLL. O que eu fiz? Eu fiz uma DLL, um novo projeto
Class Library, onde eu deixei uma classe chamada banco e trouxe o nosso SQL client aqui dentro. Criei uma constante com os dados de conexão do banco de dados que eu estou usando de exemplo e criei duas funções. Uma função chamada executa comando, o que executa comandos SQL dentro desse banco, e daí posteriormente eu passo qualquer comando que eu quiser para essa função. Ok. E uma outra função chamada abre data table, que eu passo o comando SQL e ele me abre o data table que eu quiser neste banco de dados. Então a ideia é essa: eu tenho uma DLL chamada banco de dados do curso, que eu faço ou executo o comando ou eu abro data table deste banco de dados. Ok? Fechei essa DLL, fiz aqui o meu build solution e ela está aqui dentro da minha classe, da minha pasta debug, tem a DLL do curso. Feito isso, eu criei um outro projeto chamado Meu Sistema para o Curso bb.net, onde eu faço uso dessa DLL. Eu vim aqui e adicionei referência para o meu banco de dados do curso, que é a DLL que eu estou usando. Fiz os imports aqui para poder utilizar as classes e eu estou utilizando a minha classe banco. E eu fiz duas funções. Uma onde eu insiro uma nova cidade. Desculpa, faltou dizer que eu criei uma classe cidade. A minha classe cidade vai fazer tudo o que eu quiser com a minha tabela cidade. Eu só fiz duas funções. Uma que eu insiro novas cidades e uma que eu retorno a tabela inteira para a minha aplicação, para a aplicação que vai utilizar essa classe cidade. Aqui dentro, olha como ficou bem mais simples. Eu criei um novo banco e executei o comando do insert na tabela cidades. Se é o banco de dados SQL Server, se mudou a senha do banco, isso tudo eu deixei na camada, na DLL de conexão com o banco de dados. Se eu fizer qualquer alteração em termos de banco de dados, eu faço lá naquela DLL. Eu não preciso mudar a minha classe cidade. A minha classe cidade eu deixei ela bem focada na tabela cidade, onde aqui eu estou inserindo dentro da tabela cidade, no campo nome. Se eu criar outros campos, eu venho aqui e altero esta função. E aqui eu tenho o retorno à tabela cidade, que ele simplesmente dá um select asterisco from cidades. Feito isso, salvei isso, criei uma DLL e alterei o meu programa de exemplo para utilizar essa DLL aqui do meu sistema curso bb.net. O código ficou bem mais resumido. Eu crio os objetos para essa tabela cidade e digo, olha, me retorna a tabela cidade. E coloco dentro do meu grid. O meu grid aqui. E também fiz um botão para inserir novas cidades. Está aqui. Em vez de executar todo aquele código, eu passo para a minha função insere nova cidade, que por sua vez dá o insert, passa para aquela DLL de conexão com o banco SQL e faz o trabalho para nós. Na prática fica assim, igual aos exemplos que a gente estava usando antes. Se eu incluir aqui a cidade Curitiba, ele vai fazer a inserção e depois eu posso fazer a leitura. Isso não deixa o sistema mais lento, não faz diferença nenhuma em termos de execução, mas deixa o sistema muito mais organizado. E você pode pegar e utilizar isso para fazer alteração depois muito mais facilmente, porque, como eu disse, se trocar o banco de dados, mudar uma senha ou mudar um campo numa tabela, você vai na DLL que está fazendo a utilização deste ponto. Não precisa pegar este projeto aqui.
que é só a tela do sistema, e tentar procurar nessa tela aqui aonde faz a conexão com o banco, aonde faz a conexão com a tabela cidade. Cada camada da aplicação tem o seu objetivo. Ok, pessoal? Isso são as 3 camadas em desenvolvimento. Bom, pessoal, era isso a videoaula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima videoaula. Obrigado!